Como fazer o seu cliente parar de falar mentira no fechamento financeiro? Então, Jonas, para estudar aqui com a gente, a sua parcela, ela fica de R$ 499 por mês. A sua taxa de matrícula é só R$ 350 e o seu material didático R$ 2.500. E aí, o que falta para a gente fechar essa matrícula agora? Ô Igor, tá me faltando dinheiro, eu pago pensão para 5 filhos, eu acabei de trocar de carro, peguei um carro inferior porque estava sem dinheiro, nem te conto que eu fiquei desempregado semana passada e a minha atual esposa pediu divórcio. Por tudo isso? Matriculador e matriculadora, eu espero que você tenha um livramento e nunca atenda um cliente como esse. Mas a pergunta que fica é, será que ele tá falando a verdade? Ou é só mais uma mentirinha pra te dar aquela objeção do vou pensar e depois eu retorno, tenho que conversar com a minha esposa, com o meu marido? E é isso que nós vamos ver agora no nosso quadro branco. Então vem comigo. Geralmente quando a gente fala de fechamento financeiro, nós temos 3 valores, tá? Eu vou fazer em cima desses 3 valores para eu conseguir atingir o maior número de pessoas possíveis. Quais são os 3 valores, né? Quais são os 3 preços aqui? A gente tem a nossa parcela, mensalidade, a gente tem taxa de matrícula e a gente tem material didático. Igor, eu não trabalho com material. Não tem problema, o princípio é o mesmo. Igor, aqui não tem matrícula. Não tem problema, o princípio é o mesmo. Por quê? Você vai entender que o seu cliente ele fala mentira pra você por causa da não valorização. Você não valoriza o seu preço. E por que que isso acontece? Porque muita gente é treinado a quê? A passar o valor pavão. Se você aprendeu a passar o valor pavão, comenta aqui, cara, eu aprendi isso. Significa que você aprendeu errado? Não, não é que tá errado, ele só funciona menos. Por quê? Porque o valor pavão, ele gera uma coisa importante que nós temos e que nós precisamos, que é a ancoragem. Então, Igor, onde que tá o erro do valor pavão? O erro do valor pavão é que ele não existe. Ele serve só para mostrar para o cliente um valor maior e você tentar trazer uma percepção de valor superior àquela que você realmente tem. E isso o cliente ele descobre depois que ele se torna um aluno. Vou dar um exemplo prático aqui da escola de matrículas. O programa de formação Matrícula Implacável, na data que eu gravo esse vídeo, ele tem um valor de R$ 4.995. Porém, nós fazemos algumas campanhas. Nessas campanhas, ele chega ali a R$ 3.450. O que isso significa? Isso significa que nós temos diversos alunos que estudam e se formam investindo R$ 4.995. E nós temos diversos alunos que investiram R$ 3.450, R$ 3.700, dentre outros valores. Por quê? Porque depende da campanha, depende da ação, depende do que nós estamos fazendo. Quando esses alunos se encontram, eles criam lá o network, eles sabem. Esse daqui sabe que pagou R$ 4.995 porque não quis esperar uma campanha. E esse aqui sabe que pagou esse valor por quê? Porque durante o fechamento financeiro foi avisado. E quando esse aluno aqui conheceu esse daqui, ele valoriza ainda mais o processo. E quando ele for indicar alguém, ele indica alguém já falando, ó, rapaz, o preço lá é tanto, eu peguei uma ação maneira, eu peguei uma promoção, eu participei de uma campanha da hora. Então, se eles falarem que não tem como segurar, é porque não tem como segurar mesmo, entende? Esse processo, ele é muito importante. Quando você oferece o valor pavão, você está oferecendo o quê? Um valor que não existe para todo mundo. Então, quando eles começarem a se relacionar, o que vai acontecer? Eles vão ver que ninguém investe esse valor. Eles se sentem enganados e isso já gera desconfiança. Aí ele leva isso para o financeiro, para o pedagógico, para N outros setores. Pode se tornar um aluno problema, só pela sensação de ter sido enganado. Então, trabalhar com integridade é o ponto mais importante. Quando você é treinado a entregar um valor pavão, você não entende o elemento principal, que é o elemento que faz o cliente parar de falar o que para você? Parar de falar mentira. Partindo do princípio que os clientes eles falam mentira somente para decidirem depois, para procrastinar ou qualquer coisa do tipo, existe uma técnica que vai facilitar esse processo e ele vai te falar a verdade. E essa técnica é a técnica da valorização. Antes de eu te explicar ela, eu preciso te falar uma coisa muito importante. Às vezes você chegou aqui nesse canal de paraquedas e não sabe nem quem sou eu, mas se você chegou até aqui, é sinal que o vídeo está sendo útil para você. Então fica até o fim, que eu vou entregar essa técnica de valorização para o seu cliente parar de falar mentira. Mas se você não me conhece, prazer, meu nome é Igor Fabiano, o matriculador aqui da
Escola de Matrículas, autor do livro Método Matrícula, e toda semana eu tô aqui no YouTube produzindo conteúdo específico para você que é matriculador profissional ou gestor educacional. Então aproveita e veja a possibilidade de se inscrever no canal, já deixa o seu like e também, se tiver qualquer dúvida, só colocar nos comentários que eu mesmo respondo vocês. Show? Então vamos voltar para a valorização aqui. Então como funciona esse processo de valorização? Um erro muito comum que os matriculadores cometem é: passa o primeiro preço, né? Que é o preço de ancoragem, o preço regular, o preço normal, o preço pavão. Cada um dá um nome. Aqui a gente entende como ancoragem porque ele de fato existe e eu chamo de preço da mentira. Porque quando eu termino de passar esse preço, o cliente traz várias desculpas. Rapaz, realmente não dá, ficou muito puxado, ficou fora do meu orçamento. Eu pensei que fosse mais barato, parará, pereré, piriri. E aí tem várias perguntas, várias técnicas que a gente pode trabalhar, mas o foco do vídeo hoje é você entender a técnica de valorização. E na sequência, você faz assim, ó: ô fulano, já que você não pode investir esse preço, eu tenho um valor aqui da campanha XYZ, que ao invés de você investir 450, você vai investir só R$300 por mês. A sua taxa de matrícula é isenta, você não vai pagar nada. E o seu material didático, ele vai sair por apenas R$1.900 e você pode dividir em até 12 vezes no cartão. Olha só que legal. E aí, fulano, como é que você vai garantir a sua matrícula? Para você garantir a sua matrícula, é só você pagar a primeira parcela ou então pagar o material. Qual dos dois fica melhor para você? Aí você já utiliza a técnica OO, que eu coloquei em outro vídeo, mas só para você entender o contexto. O que isso aqui acarreta? Isso aqui acarreta na desvalorização. Por quê? Porque o seu cliente simplesmente falou: não, tô agarrado. Aí você fala: então tá bom, então eu tenho um valor menor para você. O que ele faz aqui? Ele fala: ainda não dá. Sabe por quê? Porque ele acha que você vai ter um outro preço menor ainda. E ele vai ficar barganhando com você. Porque toda vez que ele fala que não dá, você não faz um mínimo de questão de oferecer o seu melhor benefício. Você tá entregando seu benefício igual o doce de Cosme e Damião? Então qual que é a ideia aqui? A ideia é você valorizar esse preço. E como que você faz isso? Primeiro de tudo, você vai focar na dor que você identificou lá na análise de perfil. No método matrícula, tem um ponto, que é o segundo ponto, que se chama análise de perfil. É onde você identifica a dor do cliente, aplica a matriz de relacionamento humano e etc. Você vai voltar lá na dor e vai falar assim: fulano, deixa eu ver se eu entendi. Hoje, R$450 não vale a dor que você está vivendo. Ele vai falar assim: vale. Eu só não tenho dinheiro agora. Eu não disse que não vale. Você fala: entendi, então peço desculpas. A ideia é cutucar mesmo. Mas como que você pretende, então, resolver esse problema? Muito provavelmente ele vai falar: eu vou deixar para depois, eu vou na concorrente, eu vi alguns outros orçamentos, tal. Se ele entrar nesse viés de ver outro orçamento, você pergunta qual é a média que ele está encontrando no mercado. Já é uma possibilidade. Mas a ideia aqui é problema. E aí você reforça: é só o financeiro mesmo? Ele vai falar assim: é só o financeiro. Aí você traz a valorização. Isso aqui já é a valorização, mas aí você traz a pergunta final, né? Fulano, se o financeiro resolver, em cima de tudo que eu te mostrei, e eu conseguir dentro da campanha um valor que você possa investir, tá disposto a fazer sua matrícula? Ele: cara, se eu puder pagar, sim. E aí o que você faz? Aí sim você faz o segundo preço conectando a fonte do lead. Como assim? Da onde veio esse lead? Esse lead, ele veio de indicação? Então você vai falar: tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou liberar para você a campanha Indique Ganhe, Indique Mais Amigos, Indique Matricule, não sei o nome da campanha que você tiver aí. Eu vou liberar para você o benefício da campanha XYZ, já que você foi indicação do Mateuzinho. Fulano, eu vou liberar a campanha, sei lá, 2030 com mais matrículas. Por quê? Porque você se inscreveu no nosso site. Fulano, eu vou liberar para você a campanha ABCD. Por quê? Porque você veio por meio da workshop que nós fizemos lá na sua escola, Dom Pedro I. Entendeu agora? Todo preço, além de ser valorizado, ele precisa ser justificado. Quando o preço não tem uma justificativa, o cliente não valoriza. Se ele não valoriza, ele não se esforça. Se ele não se esforça, ele não matricula. Então, quando você faz isso, aí você vai lá, entrega o seu segundo preço. Aí você vai trazer aqui: ó, fulano, ao invés de 450... você vai investir R$299 por mês, taxa de matrícula de R$199 e um material de R$1.900, que pode ser feito em até 12 vezes. Aí você vai e pergunta: fulano, como é que você vai resolver sua matrícula? Pode ser feito no dinheiro, pode ser feito no cartão de crédito ou pode ser feito no Pix. Você utiliza a técnica OO, que eu trouxe já em outro vídeo, e você conduz o cliente para o fechamento financeiro. É comum ter alguma objeção aqui, só que aqui eu chamo de
preço do desabafo. Se antes eu tinha o preço da mentira, esse é o preço do desabafo. Por quê? Porque se o cliente trouxe um monte de mentirinha pra você no primeiro momento, isso porque estava muito distante da realidade dele, agora que se aproximou da realidade dele de investimento, ele vai lá e desabafa. Então aqui é o preço da mentira e aqui é o preço do desabafo. Quando o cliente desabafa, você tem todas as ferramentas necessárias para você converter esse cliente em matrícula. Eu chamo isso lá no nosso programa de formação Matrícula Implacável de potinho de ouro. Toda vez que o seu cliente te entrega uma informação valiosa, ele te entrega um potinho de ouro. Então agora que você chegou até aqui, mais uma vez, considere a possibilidade de se inscrever no canal, já deixe seus comentários e coloque aqui, você fazia fechamento financeiro assim? Não fazia? Qual foi a sua dúvida nesse fechamento? Igor, e depois disso, o que eu faço? Coloque aqui nos comentários o seu desafio, que eu mesmo respondo o comentário e quem sabe eu gravo até um vídeo explicando pra você o que precisa ser feito no seu fechamento financeiro. Tamo junto, matriculador, tamo junto, matriculadora. É só a primeira fase do game. Tchau, tchau. Igor nos ensina a abrir nossa mente e mostra pra geral uma visão diferente. 8 da manhã, pode esperar, com o café da Karen, nossa aula vai bombar.